Um adolescente é aquele que está a crescer, não é? Não é nenhum defeito, não é nada de especial. É, efetivamente, um homem que pode fazer muita coisa. Existem adolescentes que começaram a trabalhar na obra do Senhor muito cedo, até não eram ainda adolescentes. E temos que realmente orar por eles, orar por aquele acampamento, e que haja essa aproximação ao Senhor, que haja jovens que sejam despertados para através da palavra do Senhor, serem despertados para o serviço. Não é? Eu vou pedir à Patrícia que faça o favor de orar pelos jovens que vão frequentar o nosso acampamento, para que tudo corra bem, não haja nenhum desastre, não haja nenhum problema, e que os jovens possam receber o melhor que é dos seus instrutores e dos seus aqueles que guiam, digamos, a sua estadia em Água de Madeiros. Faz favor. Senhor, que vão ter a oportunidade de frequentar este tempo, Senhor, que possa ser um tempo abençoado, Senhor, e que vidas possam ser tocadas em nome do teu Filho amado, Senhor. Pedimos também por aqueles que estão a orientar os trabalhos, aqueles que são responsáveis pelas atividades, Senhor, que lhes possas dar toda a sabedoria, Senhor, e toda a paciência e todo o amor, Senhor, para que estas vidas possam efetivamente ser transformadas. É o que pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Muito obrigado. Vou pedir agora a um irmão que possa efetivamente orar pelos nossos doentes. Por o nosso irmão João Carlos Andrade, Lúcia Borges, pela Luísa Salgado, pela Maria José Alexandre e pelo pastor Alexandre. Eles já estão melhores, mas continuam com efeitos do Covid, não é? Queria uma oração muito especial para a nossa irmã Rita Domingos, dada a sua avançada idade, é rainha do tempo. Teresa Coelho, Joana Mendes, e estou muito contente porque o nosso irmão Florencio Mendes veio de Itália. Nunca fui à Itália, tenho mais sorte que eu. E teve a oportunidade de estar com o filho e com a bisneta, não é? Hã? Com a Nora, pronto, com a Nora, desculpem, está bem? E regressarem. Então, eu vou pedir ao irmão Florencio que agradeça as orações que foram feitas por vocês e também a essas pessoas que o irmão Florencio conhece bem. A irmã Bem-vinda, que tem tido grandes problemas agora com o Covid, mas está a melhorar. Estamos convencidos que ela, na próxima quarta-feira, a vou ter lá presencialmente, com o grande gosto dela, não é? Enfim, irmão Florencio, faz favor de orar por eles. Obrigado, Senhor, mais um dia que nos deste vida, Pai. Obrigado por mais uma vez, Pai, nos encontrarmos vivos, Pai, daqueles que realmente
sua paz e a sua misericórdia. Eu digo agora, Pai, que nossos irmãos que estão doentes, Pai, possas, Pai, realmente curá-los, que possam estar estabelecidos, que eles coloquem à tua casa. Muitos deles sabemos que pelo peso dos anos, Pai, e as suas dificuldades não podem fazer, mas mesmo assim, Pai, confiam em Ti e continuam a orar, Pai, a Ti, Pai, realmente, que Tu cuides de nós e que nós sejamos realmente um rebanho, Pai, e Tu, pastor, que não nos perdem pelos caminhos, porque aquilo que temos aprendido, Pai, tem sido maravilhoso e que nunca, Pai, nos desviemos do caminho que foi escolhido e que Tu, Pai, realmente, Tu nos amaste primeiro, e Tu, como Senhor do mundo, Pai, como um Pai misericordioso, Pai, Tu nunca falhas, Pai. As tuas promessas são sempre cumpridas, Pai. E não permitas, Pai, que o mundo se interponha entre nós e para que possamos realmente estar felizes e contentes e alegres, Pai, pelo estudo da Tua palavra, porque é através dela que nós ganhamos conhecimento e nos transformamos, Pai, tornamos pessoas, Pai, mais capazes de olhar o nosso irmão de frente a frente, Pai, e dizer: eu te amo, e quero ser de braços abertos. E sabemos que muitos dos nossos irmãos que estão presentes, Pai, muitos deles vieram de países longínquos, mas nós tenhamos realmente a capacidade e a sabedoria e nos concede realmente as capacidades para podermos ser êxito. Vem até nós, irmão, que nós que amamos, Pai, nós realmente estamos de braços abertos para receber tudo isso que diz agradecer, realmente. Vamos agora ouvir o prelúdio pela Irmã Maria da Saudade e vamos aproveitar esse tempo para interiormente, com o Espírito do Senhor, orarmos por nós mesmos e por aqueles que precisam de orações.
nosso irmão Tércio falou há pouco no remanescente. Isto é tudo muito profissional. Eram 7.000, não é? Qual foi o meu espanto quando entraram para a minha casa para me virem visitar o remanescente de há 25 anos atrás, da Igreja de Santarém. Foi realmente uma grande alegria ver os meus irmãos me virem visitar a Lisboa, a Belas. Almoçaram lá em casa, recordaram 25 anos de trabalho e saíram todos contentes. Dizem para eu aparecer lá em Santarém, eles gostariam muito de fazer um culto connosco. Este remanescente, quer dizer, tem um toque especial, não é? Eu calculo o que é que aqueles 7.000 fizeram durante aquela perturbação toda. Eu só tenho a agradecer ao Senhor essa. Foi quando eu cheguei, haviam só 6 pessoas. Quando eu saí, só ali havia 50. Não vieram 50 à minha casa, não dá, a minha casa é pequenina, mas vieram os 6. Os 5, aliás. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque me senti confortado. Senti-me confortado, é verdade. Bom, vamos agora cantar o hino número 299, As Novas do Evangelho.
que nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. Realmente são as novas do Evangelho, que são novas todos os dias e que trabalham nos corações dos nossos irmãos. Sabemos que temos a nossa irmã Érica com problemas com o seu filho, com a sua filha. Tem compaixão, Senhor, e calma seu coração. Que ela possa encontrar logo, logo, digamos, cura para a conjuntivite da filha. Muito obrigada, Senhor. Sei que vais fazer e que para a próxima voltarmos a falar com a Érica, tudo melhorou. É essa a fé que eu tenho. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Vamos cantar o 337, Chuvas de Bênçãos, ao mesmo tempo que os irmãos vão dedicar os seus dízimos e ofertas. Amém? 337, Chuvas de Bênçãos. Aquilo que nós mais precisamos, para além das bênçãos de Deus, a chuva seródia que aplaca os corações, precisamos mesmo da verdadeira água. Portugal atravessa a maior seca destes últimos anos. E quem sofre com isto somos todos, principalmente aqueles com menos recursos. E junto com os fogos, muita gente ficou sem culturas, sem poços, sem culturas. Agora, quando chover, os rios ficam poluídos com aquela cinza. Há situações muito graves. São situações do Portugal profundo. Eu estive em África e sei que por vezes tínhamos muito tempo sem chuvas. E os animais mais ferozes morriam. Por exemplo, os elefantes morriam de sede. Só havia um animal que não morria de sede, que é o macaco. Nunca morre.
Esconde, sabe esconder. Sabe esconder. Mas o indígena sabe como é que, o natural de lá, sabe como é que há de arranjar água. Amarro, põe uma ráfia presa no corpo e largam. E ele então corre. A primeira coisa que ele vai fazer, porque eles encheram-lhe a boca com sal gema, e a primeira coisa que ele vai fazer vai beber água. Ele vai descobrir onde é que está a água que ele guardou, escondeu e que ninguém, não dá nada a ninguém, nem passarinho vê. Então eles correm atrás e vão encontrar a água que tanto precisam para as suas famílias. A água é vida, não é? Por isso, vamos cantar este hino novamente, Chuvas de Bênçãos, está bem? Eu agora pedi a um irmão, Luís Figueiredo, para orar agradecendo os dízimos e as ofertas. Pai Santo, nós te damos muitas graças por podermos estar aqui na tua casa de oração para te louvarmos, para te agradecermos, para te bendizermos por todas as bênçãos que tu derramas na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido misericordioso para connosco, tu nos tens guiado e nos dirigido em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós te agradecemos também pelo privilégio que tu nos dás, que temos de ser participantes da tua obra, através, Senhor, dos dízimos e das ofertas que tu colocas à nossa disponibilidade, dos inúmeros bens com o qual tu nos agracias. Agradecemos pela tua misericórdia, agradecemos, Senhor, por este privilégio que tu nos dás de podermos servir e queremos pedir agora que tu possas abençoar estas ofertas, que elas possam servir, Senhor, para as necessidades da tua igreja e possam também ajudar, Senhor, naqueles que possam estar mais carenciados. Tu deixa sabedoria na direção desta igreja para a sua gestão e para que, acima de tudo, o teu nome seja exaltado e glorificado. Entregamos, pois, todas as coisas nas tuas mãos, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1.
vamos ler os 7 primeiros versículos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu querido Senhor, por esta saudação feita ao mundo. E é interessante que beleza estudar Romanos. Minha oração é a mesma do salmista. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O apóstolo Paulo é extraordinário. Começa assim. E se eu tivesse que ir para uma ilha distante e só pudesse levar um livro da Bíblia, certamente levaria Romanos. É, no meu ver, a obra mais importante que Paulo escreveu. Foi elaborada como se Paulo estivesse escrevendo para uma assembleia composta de advogados, promotores e juízes, professores, profissionais liberais, gente pensante como vós. É um documento preciso e profundamente lógico. Com frequência encontramos palavras conclusivas, como pois, portanto, etc. Muitas vezes ele levanta objeções que os seus leitores teriam e ele mesmo já as responde antecipadamente para não concluir o seu pensamento, não deixando margem para perguntas. Capítulo 3 é um exemplo disto. Capítulo 3 é um bom exemplo disto. Paulo escreveu aos romanos pouco antes da sua visita a Jerusalém, quando levou as ofertas das congregações gentias. Se fosse outro pastor qualquer, ia primeiro a Roma, não é? Seria um grande desejo dele ir a Roma. Não. Foi cumprir com o dever dele. Foi entregar as esmolas que os gentios deram para suprir as necessidades dos pobres e da fome que existia entre os judeus. E porquê que foi ele que assumiu essa responsabilidade? Ele assumiu essa responsabilidade porque ele sabia que os judeus não recebiam nada dos gentios. E hoje ainda há muitas pessoas assim, que a gente oferece qualquer coisa e elas ficam. Não preciso, não. Só porque aquela pessoa tem qualquer coisa que parece que me está a comprar. Ou não, ou por vergonha. Mas quem efetivamente recebe, deve receber assim. Não é verdade? É assim que as nossas crianças aprendem a receber o pequeno almoço de manhã.
pão que a mãe dá. Ele não seguiu viagem para Jerusalém. É verdade. Em 15:25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. E em Atos 24, em Atos 24:17, ora, muitos anos depois, vim trazer a minha nação esmolas e ofertas. E o apóstolo Paulo andou de igreja em igreja, abrindo igrejas aqui, abrindo igrejas a quilómetros de distância, e ao mesmo tempo fazer uma coleta para fazer face às despesas que existiam em Jerusalém. Isto comove-me, sinceramente. Uma pessoa que não tinha, que para trabalhar tinha que fazer tendas. Um homem culto como aqueles, mas ele sabia que tinha muita força. Ele era um líder. Ele chegava lá com as esmolas e dizia: façam o favor de receber daqueles que são iguais a vocês. São gentios. E eles receberam. Ai deles se eles dissessem que não. Realmente é um homem com um caráter forte. Não é? É verdade. Por isso, Paulo escreveu a Romanos pouco antes da sua visita a Jerusalém, quando levou as ofertas das congregações gentias. Várias indicações surgem que durante este tempo ele residia em Corinto, na Grécia, onde ficou muitos dias. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Foi durante a sua segunda viagem, e é aqui a melhor data, então, entre o fim de 55 depois de Cristo e os primeiros meses de 57 depois de Cristo. Veja também, há outras passagens bíblicas, como uma pessoa pode se relacionar com Deus. Muitas pessoas não sabem. Eu próprio. Muitas vezes não sei como é que me relacionar com Deus. E Paulo, neste livro, procura responder a perguntas feitas por milhões de pessoas. Milhões, e não estou enganado. Através dos anos. Perguntas tais como: a minha vida íntegra garante a minha salvação? Outra pergunta: a religiosidade pode salvar uma pessoa? Como é que uma pessoa pode ter a certeza de ir para o céu? Como pode alguém ser salvo? Uma pessoa boa, que só faz o bem, vai se salvar? E uma pessoa que não conhece a Deus, como fica? Tantas religiões, qual delas é a verdadeira? E o índio? E o judeu? E o papa? E o pastor da igreja? O meu comportamento ético precisa de mudar? Esta pergunta já fiz eu, a mim mesmo. Estudando Romanos, vou ser o melhor marido? Este livro de Romanos tem mudado a vida de muitas pessoas.
Por exemplo, no verão de 386 depois de Cristo, existia um jovem que vivia uma vida bem desregrada. Hoje podíamos chamá-lo de um mundano ou coisa do tipo. Ele era profundamente envolvido com as coisas do mundo, bebida, farra e coisas semelhantes. Porém, ele tinha uma mãe dedicada ao Senhor, que orou muito pela sua conversão, orando para que ele conhecesse Jesus Cristo. Esse jovem estava começando a despertar para as coisas espirituais, mas ele não abandonava o mundo e também não estava muito certo que o cristianismo era o caminho certo. Começou a ler o livro de Romanos e esse livro mudou radicalmente a sua vida. Sabem quem foi? Agostinho. Ele escreveu muito de teologia e foi uma das grandes mentes da Igreja primitiva que influenciou significativamente os homens e as mulheres da Reforma Protestante anos mais tarde. Podia falar-vos de Martinho Lutero, Wesley, fundador dos metodistas, e outros que têm na Carta aos Romanos, tem ali um monumento. Eu desejo que cada um de nós seja radicalmente transformado por este livro de Romanos. Há tantos livros por aí, tantos livros. Dizem que os livros só duram 10 anos numa estante. A média. Depois são jogados no lixo, destroem, ou como os bichos comem. Há tantos por aí prometendo mudar as nossas vidas. Mas esse livro, a Carta aos Romanos, pode fazer essa mudança. Ele pode. E fará se nós todos o estudarmos com cuidado e de maneira adequada. Assim, a minha oração é que o estudo desse livro conduza cada um de nós para mais perto de Deus e que nós amadureçamos juntos, encontrando menos interesse e menos satisfação nos populares livros centrados no homem e no egocentrismo, que prometem tanto, mas que no final nos deixam vazios ao serem substituídos pelo próximo best-seller que seria. Amados, eu oro para que nós nos apaixonemos por esse livro, que vai nos proporcionar verdadeiro alimento espiritual para nos fortalecer em nossa jornada. Vamos? Primeiro, considerem a proclamação do Evangelho. O versículo inicial, o versículo 1, nos fornece o autor desta carta e nos conta quem é ele e do que vai tratar. Não é? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Este é o título da minha meditação, o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. As cartas, nos tempos do Novo Testamento, eram escritas com o autor se identificando no início da carta. Isso faz sentido, não é? Hoje os nossos nomes vão no final, mas naquela época os escritores começavam com os seus nomes e assim você sabia desde o início quem estava escrevendo. Paulo descreve a si mesmo como um servo, como um escravo de Jesus Cristo. Essa é uma óptima maneira de se expressar. Antes de nós conhecermos a Cristo, somos escravos do mundo, não é? Somos escravos do pecado. E Paulo diz que a sua lealdade mudou. Eles antes eram um escravo do mundo
e um escravo do pecado, mas agora ele é um escravo de Jesus Cristo. Ele serve Jesus Cristo e serve-o com disposição. Paulo, mais à frente, descreve-se a si mesmo como chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui ele não se está referindo ao seu chamado, uma chamada que nos foi dramaticamente contada lá no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês se lembram daquela história? Antes de Paulo ser um crente, seu nome era Saulo, não é? E Saulo estava a caminho de Damasco com o propósito de prender os crentes. No caminho Deus o visitou. O Senhor Jesus Cristo apareceu-lhe e falou com ele. Paulo foi de uma só vez salvo e chamado, não é? Para o ministério, escolhido pelo Senhor para levar o seu nome. Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante de todos os gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Acham que ele não ia, o apóstolo Paulo não ia, depois de ouvir o próprio Jesus ressurreto, não é? Fazer este milagre? Então Paulo diz aqui no versículo 1 que ele é chamado para ser versículo 1, que ele é chamado para ser um apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Aqui está o Evangelho de Deus. Lembrem-se, quando vocês pensarem em Romanos, pensem no Evangelho. Pensem no Evangelho de Deus. Paulo foi chamado por Deus para proclamar o Evangelho, para contar a quantas pessoas fossem necessárias a respeito do Evangelho. A proclamação do Evangelho. Em segundo lugar, no segundo ponto, eu recomendo que considerem a promessa do Evangelho. E o versículo 2 diz: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ele está falando do Evangelho de Deus. É o Evangelho de Deus, última parte do versículo 1, que Deus antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui é que esse maravilhoso Evangelho é um Evangelho que foi prometido por Deus nas Santas Escrituras. E quais Escrituras Paulo tem em mente? Bem, com certeza Paulo tem em mente o Antigo Testamento. No Antigo Testamento prometeu o Evangelho. Deus prometeu que o seu Evangelho viria. Vejam que há uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles andam juntos. Nós não lemos simplesmente o Novo Testamento e dizemos: todo o Antigo Testamento é tão antigo. Vamos ler apenas o Novo Testamento? Não. Deus tem uma história que se desdobra e que não pode ser adequadamente comprometida sem a leitura, e eu acrescentaria, sem uma leitura costumeira de ambos os testamentos. Nós veremos Paulo citar o Antigo Testamento mais do que ele cita todas as suas outras cartas juntas. Aqui há pelo menos 61 citações diretas do Antigo Testamento no livro de Romanos. Paulo faz 61 citações do Antigo Testamento, citando 14 livros diferentes. Nós veremos que o livro dos Salmos e de Isaías são os mais frequentemente mencionados. De Deus é prometido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Vocês se lembram que depois de Jesus ressuscitou da morte, a Bíblia diz em Lucas 24,
27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Nós veremos isso cada vez mais para a frente. Na verdade, apontando para Jesus, nos conduz para o terceiro ponto. Considerem a pessoa do Evangelho. De que se trata o Evangelho? Melhor, sobre quem é o Evangelho? Versículo 3 e 4. Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Há uma antítese, um contraste ocorrendo nos versículos 3 e 4. Eles estão unidos. O versículo 3 nos conta sobre a humilhação de Cristo e o versículo 4 nos conta sobre a exaltação de Cristo. Versículo 3, humilhação. Versículo 4, exaltação. É isso que essas frases significam. Jesus Cristo nasceu da semente de Davi, no versículo 3, de acordo com a carne. Aqui está uma referência ao facto que Deus deixou as glórias do céu para vir até nós, para nos salvar. Ele desceu até à terra e nasce da semente de Davi. É isso que essa frase, segundo a carne, significa. Ele desceu até à terra. Incrível, Deus do céu humilha-se a si mesmo, descendo até nós. Nós cantamos a esse respeito no refrão desse louvor. Ele veio do céu para a terra para mostrar o caminho. Essa é uma referência à humilhação de Cristo. Mas então nós temos no versículo 4 a exaltação de Cristo. Foi declarado Filho de Deus em poder. Reparem no seguinte, o Filho de Deus em poder. Ou seja, esse poder, a total extensão dele, ele não usou quando veio para a terra em humilhação profunda. Jesus não usou toda a extensão da sua omnipotência durante o seu ministério terreno. Nós podemos dizer, ele manteve sob controle, mas através da ressurreição, e desde a ressurreição, Cristo reina em poder pleno. Essa é a ideia do versículo 4. Através da ressurreição, Jesus é declarado Filho de Deus em poder. Isso ocorre segundo o Espírito de santificação, que é o Espírito Santo. Sua humilhação ocorre no versículo 3, de acordo com a carne, e sua exaltação ocorre no versículo 4, de acordo com o Espírito. Novamente, esses versículos estão ilustrados no refrão do canção popular sobre a humilhação e exaltação de Cristo. Ele veio do céu para a terra para mostrar o caminho, humilhação. Da terra para a cruz, para pagar pelo pecado, mais humilhação. Da cruz para a sepultura, mais humilhação ainda. Mas então, da sepultura para o céu, isto é exaltação. Da sepultura para o céu. Senhor, eu exalto o seu nome nas alturas. Mais exaltação. A maravilhosa pessoa do Evangelho é a pessoa de Cristo. Assim, nesses versículos introdutórios, nós estamos considerando a proclamação do Evangelho, a promessa do Evangelho, a pessoa do Evangelho, e isso conduz a mais uma coisa. O quarto ponto, que é considerem a pessoa do Evangelho. 5 a 7. Pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes do seu nome, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para quem é esse Evangelho? Para quem? Versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Está vendo a última frase do versículo 5? Entre todas as gentes, é para esses que é destinado o Evangelho. É para todas as gentes, para todo o mundo. Literalmente a palavra etnos
no grego quer-nos dizer, devia dizer, etnia, é para todo o mundo. Versículo 6, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, fala para esses romanos, vocês são as pessoas para quem é destinado o Evangelho. E ele diria o mesmo para nós, o Evangelho é para todos. Então, essa saudação é abençoada no versículo 7. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos tempo para desembrulhar este versículo completamente, mas notem algumas coisas aqui. Primeiro, notem que os crentes são chamados para serem santos. Se você é um crente, sabia que você é um santo? Você é um santo de Deus. Você não tem que fazer nada de especial para ser tido como santo por alguém. O Nosso Testamento sempre se dirige aos crentes como santos. O Novo Testamento sempre se dirige assim, aos crentes como santos. Aqueles que são especialmente separados para servirem a Deus e recebem o amor de Deus. Essa é outra coisa a ser observada aqui. Estão vendo a frase, amados de Deus? Quem é um crente? Um crente é alguém que é amado de Deus. Cuidado com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com tudo. Porque nós somos amados de Deus. Que bom! Que bom nós sermos amados de Deus. Não sou amado por um indivíduo qualquer. Sou amado por Deus. Nada de tirar parecenças Não. Logo que tu sintas no teu coração que recebeste o Senhor como teu Senhor único e Salvador, tu és amado de Deus. Ele nunca mais te vai deixar. Isto é extraordinário. Não deve haver maior fortuna do que esta. Posso ganhar a sorte grande, posso perder o dinheiro todo no outro dia. Mas ser amado de Deus, vai lá, vai. Isso é tudo para mim. Deus vem até nós em nosso pecado. Ele vem até nós e desperta a nossa fé. Ele faz brilhar a luz do Evangelho em nosso ser para que nós ouçamos e o recebamos em nossas vidas. Que o amor de Deus em dar-nos esse presente, o presente do seu Filho Jesus Cristo, amado de Deus. Podíamos ficar de pé. Meus queridos irmãos, eu realmente creio que você está aqui nesta manhã por causa do amor de Deus. Ele tem você aqui neste exato momento por vontade divina. Você não está aqui por acidente, mas por causa da vontade dele. Dele com D grande. Recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Assim é a hora. Amém. Vamos ouvir agora, vamos cantar o hino 377, não, o hino 318, que alegria é crer em Cristo.
Obrigado, meu Senhor, por teres conduzido este culto da maneira possível, mas com grande alegria. Graças te dou, Senhor, por estar junto dos meus irmãos. É verdade. Graças te dou por tudo isso. Vem abençoar cada casal aqui presente, cada família aqui presente. Vem abençoar todos aqueles que creem em Cristo. Sei que o coração deles palpita por crerem em Cristo, que confiam em Cristo, que acreditam nos seus ensinos. Cada um pode dizer para si próprio: eu confio. Em teu nome e em teu poder. Cristo meu, Senhor amado, faz a minha fé crescer. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, por cada homem, por cada mulher, por cada criança. Obrigado, Senhor, pela mulher que tu me destes. Obrigado, Senhor, porque um dia encontraste-me e disseste-me: a partir de agora és meu. Já se passaram 30 anos, ou mais. E ainda continuo, Senhor, tu sabes, és o meu primeiro amor. Graças te dou, Senhor, pela saúde que tu me dás. Obrigado, Senhor, pelas curas. Obrigado, Senhor, por essas ofertas maravilhosas que tens feito. Obrigado por me teres transformado completamente. Muito obrigada por tudo. Pelo meu percurso no seminário, pela esta igreja, por os meus amigos que eu tenho aqui, que nunca são esquecidos nos nossos devocionais. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Assim é a hora. Amém. Vamos ouvir agora o pós-lúdio pela irmã Saudade. Amém? Um bom fim de semana. O resto, um bom fim de semana e uma semana cheia de alegria. Aquilo que eu desejo.